O Alzheimer é uma doença neurológica, degenerativa, progressiva e irreversível. É uma das demências que mais atinge a população idosa hoje no mundo. Podemos dizer que é uma doença que afeta toda a família, já que ela afeta significativamente o cotidiano familiar e traz uma forte repercussão emocional, principalmente para aquele que assume o papel de cuidador. Em geral, o paciente não sofre, a família sim. O que se pode fazer? Muito pouco, além de ter a certeza que ele está sendo bem cuidado, bem abrigado e bem medicado. O cuidador torna-se o elo entre o mundo perdido do paciente e a realidade que o cerca. Meu nome é Sandra Regina do Amaral Sass, sou mãe da Gabriela Sass, produtora desse vídeo. Estou aqui para falar da minha mãe, que teve Alzheimer durante 10 anos. Ela começou com 72 anos, começou com pequenas coisas, esquecendo de como fazer um café, que ela fazia todos os dias. Aí ela colocava um coador, não sabia o que tinha que fazer depois. Enfim, coisas pequenas que no dia a dia foi chamando a atenção. E assim são pequenos detalhes, né? Foi começando dessa forma, até que a doença foi ficando mais agressiva. Nós procuramos médico, existe medicação, né? Ela foi medicada, só que ela não se deu bem com a medicação, passou muito mal. Toda vez que ela tomava o remédio ela passava muito mal e ela passou a se recusar a tomar a medicação. E ela achou que... Ela nunca aceitou a doença, na verdade. Ela achava... Não era, né, uma coisa tão falada. Minha tia, a irmã dela, já tinha morrido disso, mas foi uma das primeiras pessoas que a gente ouviu falar que tinha Alzheimer. E meu primo mesmo precisou estudar muito sobre Alzheimer. Não era uma doença tão comum, né? Antigamente, Alzheimer era simplesmente uma demência, né? Meu nome é Marlene, tenho 48 anos. Meu pai teve Alzheimer, apresentou Alzheimer mais ou menos no ano de 2000. A gente começou a achar estranho algumas atitudes dele, algumas coisas que ele falava, coisas que ele inventava, e a gente começou a achar estranho, né? Não era nem falta de memória que ele tinha, ele inventava umas histórias que não existiam. Aí a gente levou ele no neurologista para saber o que estava acontecendo com ele, né? Por que ele estava tendo essa alteração de comportamento, né? E aí o neurologista fez uma tomografia computadorizada dele e aí ele falou, olha, ele tá com início de Alzheimer. Aí ele já começou a tomar um remédio e tal. E aí depois a gente foi acompanhando ele e tal. Aí ele foi realmente começando a perder a memória, começou a ficar mais agressivo. Ele muitas vezes, às vezes ele queria uma coisa e a gente não entendia o que ele queria, aí ele ficava nervoso. Então assim, essa fase dele foi uma fase muito difícil da gente conseguir controlar. E a minha mãe, ela não entendia muito, porque ela achava que ele fazia as coisas de propósito, ela ficava nervosa e falava que ele estava fazendo de propósito. Aí, como eu já tinha ido na Associação Brasileira de Alzheimer, saber mais informações da doença, pesquisar e tal, aí eu consegui mostrar para ela, conversar com ela, explicar o que era a doença, como a gente tinha que lidar com ele, né? Então, assim, meu pai, ele durou 15 anos com a doença. Ele assim, no começo a gente sabia que ele tinha, mas
ele conhecia a gente, ele conhecia as pessoas, conversava muito com as pessoas. Só que depois ele começou a esquecer as coisas. Mais ou menos no 5º ano da doença, ele começou a esquecer as coisas. Então, às vezes, ele estava andando na rua, ele ia atravessar a rua, ele não queria saber se o farol estava aberto ou estava fechado. Ele achava que as pessoas tinham que parar para ele atravessar. Então, estava começando a ficar perigoso. Quando a médica pegou o exame e mostrou pra gente, ela falou, olha, sua avó teve um AVC isquêmico e foi na parte posterior do cérebro, que indica a memória, a coordenação motora. Ok. A partir desse dia, nossa vida mudou e a gente teve que adaptar muitas coisas para que ela estivesse confortável. Só que nós continuamos levando ela no médico, ela participou de um programa chamado URSE, da prefeitura, e as primeiras vezes eu é que levava. Depois a Rita, que é a cuidadora da minha avó, ela também, agora ela que leva a minha avó, ela que ajuda nisso. Mas a primeira consulta que a gente foi diagnosticado o princípio de Alzheimer. Na verdade não é um estágio avançado, mas a gente só conseguiu descobrir depois da decorrência do AVC. Aos poucos isso foi piorando, ela começou a fazer coisas absurdas, como por exemplo ir no banheiro e não saber o que fazer dentro do banheiro. Ela evacuava e colocava a mão dentro da privada, né, para pegar as fezes, e sei lá por quê, ela pegava essas fezes e passava na parede, entendeu? Achando que isso era uma coisa normal, saía de lá, nem lembrava que ela tinha feito aquilo. Comida, ela estava comendo, daqui a pouco ela guardava comida no guarda-roupa, pegava pano de chão que ela tinha acabado de passar no chão da cozinha e guardava junto com as cobertas, com as roupas que ela usava. Roupa, ela não conseguia mais discernir o que era roupa de dormir, roupa de vestir durante o dia. E ela era uma pessoa muito vaidosa, de repente começou a ficar de pijama o dia todo, só que às vezes ela põe uma calça jeans com uma blusa de pijama, enfim. A pessoa vai perdendo completamente o senso, né, de tudo. E, enfim, aí quando eu comecei a perceber que a doença realmente estava ficando meio grave, eu levei ela para morar comigo e passei a cuidar dela mais próximo, né? Deixei de trabalhar no escritório e comecei a trabalhar dentro da minha casa para poder ficar com ela 24 horas. Ela já exigia toda essa atenção, né? E foi esse momento que realmente ela começou a ficar muito agressiva. Um dia minha mãe foi com ele para Atibaia, num hotel fazenda, passear. E aí ela ficava lá com o grupo dela, que ela tinha ido para uma palestra. E aí, de repente, ela se distraiu e não viu mais meu pai. E aí ela começou a procurar meu pai dentro do hotel, e todo mundo ajudando a achar meu pai, procurando e tal. E meu pai já era saído, ele foi para a cidade de Atibaia, para o centro de Atibaia, e começou a falar para as pessoas que ele queria ir para São Paulo. E aí teve uma enfermeira que parou e começou a conversar com ele, e ela percebeu que ele tinha Alzheimer. E aí ela levou ele para a delegacia. Aí quando chegou na delegacia, como ele ainda falava o nome dele, o delegado colocou o nome dele na delegacia de desaparecidos e achou meu telefone lá. A gente conversou e aí em seguida, no mês de janeiro, a gente começou a procurar clínica para poder colocar meu pai. Um lugar onde as pessoas poderiam cuidar dele melhor, saber como lidar com a doença, né? E aí nós fomos umas 5 clínicas, aqui na Zona Norte, na Zona Sul. Aí a minha mãe foi numa clínica na Zona Sul, que um amigo dela tinha, um amigo da família, né? Tinha indicado, e ela foi e ela gostou dessa clínica. E aí eu peguei e fui lá conhecer também a clínica. E aí eu descobri que essa clínica
90% era paciente de Alzheimer. E que os enfermeiros eram muito treinados. O médico, também gostei muito do médico. E aí a gente optou por essa clínica. Quando foi no começo de fevereiro, a gente colocou meu pai nessa clínica. E aí a gente ia lá sempre, acompanhava. Só que assim, para nós foi um choque quando ele foi para a clínica, porque mudou muito. Porque em casa ele não usava fralda, ele usava as próteses normais dele dos dentes. Ele conhecia as pessoas, na verdade ele não conhecia por nome, a única pessoa que ele conheceu por nome até o final foi meu irmão. O meu irmão, pra ele, sempre foi o João, ele sempre conhecia meu irmão pelo nome. Mas a minha avó, na época que ele foi internado, a minha avó já era conhecida como a mulher. Ele chamava, quando ele falava, cadê a mulher? Ele tava falando da minha avó. Eu acho que o Alzheimer é uma doença mais difícil pra família do que pra pessoa que tá passando. Porque, com certeza, a pessoa que tá passando, ela não tem essa preocupação. Muitas vezes, quem tem Alzheimer não sabe que tá com a doença. Quantos anos a senhora tem? Agora? Nem sei quantos anos eu tenho. Eu te falei esses dias. Quantos? 70 e 3, mais. 74, Mais. 76. Um pouco mais. Puta merda. É melhor nem perguntar 77. mais. Puta que pariu. Puta merda. Agora é só palavrão agora. Porque pra saber mais do que isso é melhor dar um tiro no cu. Não tem outro lugar nem pra dar tiro, dando no cu. Então, quantos anos você tem? Quantos anos? Nem sei, agora depois 77. depois do tiro no cu, eu nem sei mais que idade que eu tenho. E você? Eu não sei a tua idade. 27. 27. 27 é uma idade bonita, gostosa. Tem que dar. O que você fazia com 27? Eu dava. Adoidado. Saída. E é muito difícil, porque a pessoa te agride e você não pode fazer nada. Você tem que ficar quieta, entendeu? E o cuidador, o papel do cuidador é muito difícil, porque a gente começa a ficar doente também. Então você começa a perder a sua sanidade junto com a outra pessoa, né? Porque a gente com certeza sofreu muito mais do que ele. Eu não imagino como que é ser uma pessoa com Alzheimer, mas deve ser muito difícil. A gente via que ele ficava muito incomodado às vezes por não lembrar as coisas, mas a gente vê assim tudo que ele construiu, porque ele e a minha avó, eles chegaram no Brasil sem ter absolutamente nada. Os dois eram portugueses. E tudo o que eles fizeram aqui no Brasil, tanto que eles trabalharam para conseguir dar uma vida digna para eles e para a família, ele não aproveitou nada disso. E era muito triste a gente ver exatamente isso, dele não ter terminado a vida dele lembrando das pessoas, né? Por isso que eu acredito que essa doença, ela prejudica muito mais a família. A gente via como a minha avó ficava quando ele sumia, ela ficava de cama. Então, a nossa decisão de levar ele para uma casa de repouso foi uma decisão muito difícil. Eu lembro que quando minha mãe levou, eu chorava, porque eu falava que iam maltratar ele lá, porque a gente não sabe na mão de quem a gente tá colocando, né? Na verdade, ela nem sabe que tem Alzheimer. Porque uma vez eu até falei, nossa, avó, tem uma pessoa do trabalho que tem Alzheimer. Ela falou, ai meu Deus, coitada, mas ela não sabe. Aí ela saiu de casa sozinha, a gente tava dormindo, meu pai tava dormindo, todo mundo tava dormindo, ninguém percebeu. Ela desceu de elevador, foi até a portaria, abriu a porta, tinha um porteiro lá, mas não fez nada. Ela pegou um táxi, entrou no táxi e falou que ia pra casa da Marli, pro taxista. E aí o taxista falou, onde é? Ela falou que lembrava que era Moema. Só isso. E aí eles ficaram circulando durante 1 hora, ficou circulando no táxi. Ela não sabia onde era.
e ela tava com o celular. Por sorte, ela tava com o celular. Mas ela não sabia ligar pro meu pai, ligar pra gente, ela não sabia o que fazer. O motorista do táxi, bonzinho, pegou o celular dela e tentou achar algum número da casa, e ele achou o do meu pai. Eu cheguei, aí a Rita deu almoço pra minha avó, todo dia ela dá almoço, e ela almoçou 3h30, foi 3h30? 3h30, e eu cheguei hoje 4h30. Aí eu cheguei, sentei, dei um beijo nela, falei, e aí? Ela falou, ai, tô com fome, eu não comi. Mas ela tinha acabado de comer. Então isso é uma coisa muito recorrente aqui. Ela sempre esquece que comeu. A gente sempre avisa, ela avisa todo mundo, ah, eu não comi, tô passando fome, mas ela acabou de comer. Era muito difícil, principalmente essa parte de você cuidar, e a pessoa... Eu vou me emocionar. E a pessoa não sabe quem você é. Mas com o passar do tempo, dos anos, na verdade, não é nem do tempo, é dos anos, você vai acostumando. Aquilo acaba sendo uma rotina. E eu acabei incorporando o papel. Aí com o tempo ela começou a me chamar de mãe. Às vezes eu estava na cozinha, ela gritava, mãe, vem aqui. E eu incorporei, eu acabei sendo mãe dela mesmo. Eu me sentia como mãe dela a hora que eu estava trocando uma fralda, a hora que eu estava dando um remédio, a hora que eu estava dando um banho. E até que eu comecei a ficar doente, fiquei muito deprimida. Aí foi onde a minha família se reuniu e achou que eu tinha que sair de fim de semana, porque eu não saía para nada, eu não saía nem para ir numa padaria comprar um pão. Meu pai internou em fevereiro, aí quando foi em março, minha mãe caiu da escada da casa dela e ficou tetraplégica. Então assim, foi um mês de diferença. A minha mãe ficou 3 meses hospitalizada depois disso. Ela foi sair do hospital em junho. Ela não viu mais ele. Depois, e aí, quando ele foi para a clínica que eu tava falando, né? Então eles colocaram fralda nele, mudaram toda a medicação que ele tomava, o médico fez. E aí ele começou a ficar muito sonolento. A gente começou a ter discutir com o médico, porque a gente achava que ele tava ficando muito dopado e tal. Aí cheguei a marcar uma reunião com o médico para falar, não, tiraram os dentes dele, colocaram fralda nele, né? Mas aí ele explicou, ele falou, olha, ele quer morder as pessoas, ele morde, teve que tirar os dentes. Porque realmente, graças a Deus, em casa, ele não fazia isso, né, mãe? De morder, né? Mas na clínica ele queria morder a enfermagem, porque a enfermagem queria dar banho nele. Em casa, ele tinha que tomar banho, mas a gente não conseguia fazer com que ele tomasse banho todo dia. Lá não, lá tem hora para tomar café, tem hora para tomar banho todo dia e tal. E aí o médico ele falou assim, não, isso é normal dele ficar sonolento assim. A gente tá achando a dose certa do remédio para ele, para a doença não evoluir tão rápido, né? Ia sempre visitá-lo e tal. Até que depois, quando foi, acho que no Dia dos Pais, que eu trouxe ele pra minha casa. Eu fui na clínica buscar. Foi no Dia dos Pais. Ele veio antes, no Dia dos Pais. Veio em casa passar o dia. Aí que ele viu minha mãe. Só que ele viu minha mãe em cima da cama, doente, né? Ela ainda não ficava em cadeira de rodas, assim, ela tinha problema, a pressão, ela tinha problema de queda de pressão, então não podia ficar muito na cadeira de rodas, ficava mais deitada. E engraçado é que ele viu ela naquela situação e pra ele não era nada, ele não reconheceu. Se eu não tivesse caído, eu tinha tirado ele da clínica. Depois de um mês e meio que estava lá, eu fiquei muito abalada com ele lá. Eu fiquei com vontade de tirar ele da clínica. Mas depois eu caí, menos de 2 meses eu caí, então já eu não precisava quem me cuidasse.
Fiquei 3 meses hospitalizada. E depois não tinha quem cuidasse. Então, deixei. Mas eu fiquei muito chateada. A última vez que eu fui lá, que ele estava amarrado numa cadeira. Eu fiquei muito triste com aquilo. Muito triste. Nunca pensei que ele fosse assim. Mas eu arrumei uma pessoa para cuidar dele em casa, só para quando eu precisava sair, para deixar alguém com ele. Quando cheguei em casa, eles tinham se agredido um ao outro. Ela bateu nele, talvez, que achou que ele... E aí ele pegou, revidou e deu nela. Aí foram essas coisas que acabaram levando ele para a clínica. E a senhora, o que a senhora faz da vida? Olha, meu amor, atualmente eu não faço nada, infelizmente. Eu gostaria muito, porque como eu aprendi muita coisa na vida, então eu sinto falta, por causa que eu sei pintar, eu sei fazer o quê? Pulseira, colar. Eu sei pintar, eu sei artesanato. Então tem uma porção de atividades que eu não estou fazendo, então faz falta. Faz falta pra gente ter uma atividade, né? Uma determinada época da minha vida, eu parti para pintura, artesanato, tudo que era arte, tinha dinheiro. Com dinheiro você vai até o fim, onde você quiser, você faz o que você quiser. Sem dinheiro você não faz nada. Com dinheiro você faz curso, você frequenta lugares, sociedades, você sai de noite, você parte para 1000 coisas, 1000 lugares, faz muita coisa. Sem dinheiro você é uma coitadinha. Você viajava muito, né, vó? Fica coitadinha, fica jogadinho em casa, anda por ali. Com dinheiro não, com dinheiro você tem amizade, você sai, você vai até o... Eu até falo um homem feio. Deus me livre. Ai, precisa tomar cuidado. É outra coisa, outro papo. Aí um dia a mãe praticamente não respirava, ela começou a ficar roxa. E eu, desesperada, chamei a ambulância veio. Quando viu o estado dela, falou que não podia levar, porque não era uma ambulância UTI. Aí teve que chamar uma ambulância UTI. Aí fomos eu e ela nessa ambulância, porque era sempre o horário durante o dia, era só eu e ela mesmo. E colocaram ela nessa ambulância UTI e ele já me avisou. Quando eu entrei na ambulância, ele me avisou. Talvez no meio do caminho eu tenha que fazer um atráqueo. Aquilo já, sabe, já te causava um desespero. Eu falei, meu Deus, ela vai morrer aqui dentro. Porque ele vai fazer uma traqueostomia numa pessoa como ela, que estava toda debilitada. Eu falei, ela não vai aguentar. Eu acho que no total, que eu me lembro, foram 60 dias que ela ficou ali. E o médico falou, inclusive foi uma das melhores coisas, o médico falou para mim, olha, vai chegar um dia que a sua mãe vai ter alguma parada cardíaca. Então, não deixe que, se eu não estiver no hospital, eles venham ressuscitar a sua mãe. Porque se eles vier com aquele aparelho e tentar fazer alguma coisa na sua mãe, só vai machucar. Eles vão quebrar uma costela da sua mãe, porque é toda a enfermagem que faz esse processo. E a enfermagem muda muito, né? Tem vários horários. E se acontecesse isso, ele não estivesse, que eu não permitisse. E ele teve uma trombose numa noite de setembro e aí ele foi a óbito. O trombo foi parar no pulmão, ele teve uma tromboembolia pulmonar e morreu. Foi de madrugada, foi uma coisa assim, ninguém esperava, porque ele estava normal, estava comendo normal, falava, conversava, contava história. Eu nunca pensei que ele ia falecer. Nunca pensei. Que inclusive
eu tinha roupa que eu podia ter deixado ela para... Eu peguei e dei tudo para o brechó. Nunca pensei que ele fosse morrer tão depressa. Era 6 horas da manhã, ela foi tomar banho. E no decorrer do banho eu já senti que ela estava meia caída, assim. Eu senti que ela não estava respirando direito. E aí quando a gente percebeu, ela já estava ficando roxa e não respirava mais. Aí foi aquele tumulto no quarto, começou a encher de enfermeiro, todo mundo me mandando sair do quarto. Eu falei, eu não vou sair do quarto, e chamando já os enfermeiros com aparelho. Eu falei, não, vocês não vão trazer aparelho porque ela está no paliativo, não tem que fazer nada agressivo com ela. Chama o médico, tudo que eu falava chama o médico. Eu estava muito desesperada, eu falei, chama o médico. Aí, infelizmente, nesse dia o médico dela não estava lá. Aí chamaram uma outra médica. Aí a médica colocou aquele aparelho que mede, né, o coração, enfim. E ela falou, o coração dela está muito fraquinho. Ela falou, não tem mais o que fazer. E eu falei, não, eu não quero que faça nada, só quero que saia todo mundo daqui, deixa minha mãe morrer em paz. E aí eu segurei na mão dela. E é muito engraçado, muito triste, na verdade. A palavra não é engraçada, é muito triste como a vida é um fio, né? E aqueles minutos ali foi coisa de, acho que 10 minutos que eu fiquei segurando a mão dela. E eu só escutava a máquina do coração cada vez menos. E de repente ela parou. Ela não abriu mais os olhos desde a hora que isso tudo começou. Então, aí eu comecei, a médica olhou pra mim e falou, ela já se foi. É muito difícil, sabe? A gente não... Ela estava ali na minha frente, mas ela já tinha ido embora. Aí eu fiquei segurando a mão dela, a médica saiu, ficou eu e ela. E eu comecei a conversar com ela, sabe? Dizendo o que eu estava sentindo, que ela ia me fazer muita falta, que a minha vida sem ela nunca mais ia ser a mesma e nunca vai ser. Mas a única coisa que eu posso dizer é que a maior experiência que eu tive na minha vida, não por minha opção, não foi minha opção, mas foi ter sido cuidadora da minha mãe. Porque eu tenho certeza absoluta que ninguém cuidaria como eu cuidei. E acho que eu passaria tudo de novo, se eu pudesse ter ela aqui de volta. Como você reagiria se daqui a alguns anos você vir a ter essa doença e você passar de cuidadora para a pessoa que tem e a história se repetir? No caso, eu, sua filha, se tornar sua cuidadora. Não quero nem pensar numa coisa dessa. Eu acho que pode ser... seria o maior castigo que Deus podia me dar nessa vida. Porque passar... Primeiro que eu acho que eu não sou tão forte como a minha mãe para suportar tudo que você tem que suportar nesse tipo de doença. E eu... como que eu vou explicar? Não desejo isso para você. Ser cuidadora... Como eu falei no vídeo, é perder um pouco da sua sanidade. E a marca que isso deixa na gente é muito forte para o resto da vida. Autora deste documentário, e por experiência própria com a minha avó, a sobrecarga para quem cuida é grande, física, mental e emocional. Todas as cargas podem e devem ser compartilhadas. Todos devem procurar se informar sobre a doença, sua evolução e o que fazer em certas situações, pois as mudanças são sutis. A confusão mental não afeta só o paciente, mas toda a família pode ficar atordoada, e a compreensão nesse caso é a melhor maneira de tomar controle da situação. Tente entrar no universo do doente, ao invés de querer que ele retorne ao nosso.
gato Tori não morreu, Dona Chicaca que virou de gato meu. vai